Bom dia, Fernando. Estou aqui tentando encontrar uma maneira de te responder a força da minha fé, né? Sobre essa questão que você levantou para mim. E realmente é difícil abordar qualquer assunto, porque se de um lado, ao abordar um assunto, você esteja apenas compartilhando um ponto de vista, por outro, para que ao compartilhar o seu ponto de vista, isso não seja apenas um passatempo, certo? De um lado você faz uma pergunta, por exemplo, você me fez a pergunta: a sua fé é forte? Eu dou a resposta a respeito de algo bem concreto, a respeito de um fato. Antes aqui um esclarecimento, né, Fernando? Está chovendo, então tem esse inconveniente, quando a gente não tem uma estrutura para fazer uma gravação de modo a que o meio ambiente, o meio em que a gente está gravando, não prejudique a gravação. Quando a gente não tem isso, a gente tem que se sujeitar aos sons, à sonoridade do meio, né? Mas voltando, então você me fez a pergunta a respeito disso, e o que eu vou lhe dizer trata-se de um fato, porque diz respeito à minha pessoa, ao nível da minha fé. Mas eu, para falar sobre isso, perguntei ao GPT aqui, primeiro fiz uma consideração, ele validou a consideração, depois eu fiz uma solicitação. Eu vou ler aqui para você. No geral, todas as pessoas procuram por pessoas autorizadas, ou seja, pessoas ungidas à posição de autoridade pela cultura. Essas pessoas procuram outras autorizadas, legitimadas, para que possam dedicar sua atenção para um aprendizado. Aí o chat diz: sim, é muito comum que as pessoas busquem orientação e também conhecimento de fontes consideradas autorizadas ou respeitadas em determinados campos ou áreas de conhecimento. Isso pode incluir professores, especialistas, líderes religiosos, escritores renomados, entre outras figuras, não é? A autoridade pode ser atribuída com base em experiência, conhecimento, reconhecimento social ou outras qualidades percebidas como importantes naquela área específica. Aí eu solicitei aqui, para que a gente pudesse conversar, gostaria que fizesse uma pequena reflexão sobre o perigo disso. Aí o que ele traz? Buscar conhecimento e orientação de pessoas autorizadas pode ser uma prática valiosa, pois essas pessoas muitas vezes têm experiência e conhecimento especializado. No entanto, há alguns perigos a serem considerados nesse processo. E elencou aqui 4 perigos, né? Eu nem sei se vou
pela extensão que o vídeo pode ficar, eu só vou apresentar os 4 pontos, mas não a reflexão que ele fez, né? Acho que vou ter que fazer porque, limitação da perspectiva, possibilidade de erro, submissão, eventual submissão à manipulação e provável falta de autonomia. Então esses daqui seriam 4 possíveis consequências de a gente procurar por autoridade. Mas não era nessa linha que eu tinha o interesse, por isso não vou ler aqui o desenvolvimento, o esclarecimento sobre esses 4 pontos. O meu interesse maior é no seguinte: quando nós procuramos pessoas autorizadas, o grande perigo é que nós não estejamos procurando a verdade, mas que nós estejamos procurando grifes, status. Eu li, no meu caso aqui, vou apresentar isso. Eu li Hegel. Então, para o mundo da filosofia, se eu li Hegel, então eu sou uma pessoa mais ou menos respeitável ou respeitada, digamos assim. Nem sou, hein? Só estou dizendo o hábito cultural de se consumir informação de grife. Então eu vou falar assim, grifadas, né? Por um lado, é uma informação de grife, por isso elas estão grifadas, elas estão destacadas, elas estão evidenciadas, não é isso? Então o grande perigo dessa proposta cultural de que a gente deve buscar fontes autorizadas para nos informarmos e nos formarmos, o grande perigo é que a gente passe a deslocar o interesse da verdade para um interesse social, de posição social. Se o nosso interesse, aí vou fazer a afirmação que iria para a resposta à sua pergunta. Se o nosso interesse é pela verdade, então, aí vem um primeiro momento da fé. Então, isto é certo. Aí vem o porquê. Você precisa ter fé de que a verdade não demanda mediação. Pessoas que vão te introduzir a ela. Tenha fé nisso e isso basta. Um grande abraço, amigo. Valeu.